Bom, retornando. A biela é esse componente que eu falei para vocês, que pega a energia do pistão, tá? Onde ele é fixado pelo pino e transfere para o eixo de manivelas, tá? Esse aqui é o eixo de manivelas. Então, nessa figura aqui acima, é que vocês estão vendo a biela, tá? A biela aqui, essa parte é que é acoplada no pistão, tá? Aqui que vai o pino, o munhão. E aqui é a parte de baixo, mas na verdade é chamado de cabeça da biela. E a cabeça da biela tem esse mancal, né? Com fixação de parafusos. Isso aqui é bipartido, tá? Para que eu consiga, então, abraçar o eixo de manivelas. Eu vou colocar num sentido, vou botar o eixo de manivelas no meio e vou prender os dois. Claro que depois eu vou ter que falar para vocês que vai mais um componente aí de desgaste, que são os casquilhos, tá? Mas o que é a biela? A definição dela como órgão, né? É um órgão que tem forma de uma haste e serve para transmitir os movimentos alternativos do pistão para o eixo de manivelas. Então, é o último, digamos assim, componente que recebe o movimento alternativo. Dele em diante, só vai, então, ter os movimentos de rotação. Tá? Então, aqui dá para ver que o movimento alternativo é do pistão, o pino ele tá oscilando de forma alternativa, a biela também, mas o eixo de manivela ele já começa a ter um movimento de rotação. Tá? Bom, o eixo de manivelas também é chamado de virabrequim, também é chamado de cambota. Tá? Então, se vocês encontrarem essas denominações, lembre-se que é o mesmo componente. E a forma da biela varia segundo o seu emprego, né? Tem algumas bielas que não tem essa reentrância aqui, tá? Que é para aumentar a resistência. Tem algumas que são lisas, tem algumas que possuem rolamento, que é rolamentado. Isso são aqueles casos onde, na maioria das vezes, é um pistão apenas, né? Então, é possível fazer esse tipo de montagem. E no caso dos motores a combustão, principalmente utilizados no automobilismo, que aí eles são sujeitos a altas rotações, eles possuem formas especiais para que possam resistir às forças centrífugas atuantes, porque as rotações são sempre muito elevadas. E as forças centrífugas são aquelas que tendem a arremessar, né, em função dessa velocidade tangencial, né, do eixo de manivelas. Então, muitas vezes elas possuem uma diminuição da sua massa, tá? Elas são perfuradas. E aí os materiais também são mais leves, né? E a resistência também aumenta. Bom, a biela ela se divide em três partes principais, né? É a perna, a haste ou corpo, que é essa parte aqui, né? Entre os dois, digamos assim, os dois olhais. Temos a cabeça, que é o olhar maior aqui, que é onde fica o mancal. E temos o pé, ou olhar menor, tá? Então, esses aqui são os componentes. Claro que esses dois aqui não fazem parte da biela. Eles são colocados depois, na hora da montagem com o motor. Tá? Algumas dessas bielas também, elas têm montagem de ligação oblíqua, para facilitar a montagem e desmontagem, né? Porque o motor vai estar no sentido vertical e vocês vão ter acesso, na hora de montar, na lateral, tá? Senão, a ligação normal aqui, né, para fazer essa fixação, vai ser sempre vertical, que é nesse caso aqui. Essa aqui é no sentido oblíquo, tá?
Então, a cabeça, essa parte mais larga, é conectada na manivela, ou no eixo de manivelas, ou no virabrequim, tá? E é por meio desses dois parafusos. E a outra extremidade é onde é fixado, então, no pino-munhão. E a cabeça, que é essa parte de baixo, ela já começa a ter um movimento circular em torno do eixo, né? Um movimento de translação, que é esse movimento aqui, ó. Ele começa a circular. E esse aqui não, é um movimento, claro, possui uma angulação, mas o movimento principal dele é alternativo. Aqui na parte inferior é rotativo. Então, como eu falei para vocês, o pistão, o pino-munhão, muitas vezes, né, o orifício dele, ele fica um pouquinho mais deslocado do centro em função disso aqui, porque quando o pistão desce, né, pela combustão, essa parte aqui tende a ter uma resultante maior, porque a biela está se deslocando para o lado, tá? Ela não está descendo reta. E aí isso aí faz com que, então, seja necessário deslocar um pouquinho o orifício do pino-munhão para que ele não fique centralizado. Muito bem. Depois nós temos o quê? O eixo de manivelas. O eixo de manivelas, claro, é esse aqui, só que dessa forma não dá para ver como ele trabalha, né? E dá para ver apenas um contrapeso e o eixo. Tá? Aqui nós conseguimos ver ele trabalhando em perspectiva, né? Então nós conseguimos entender que ele possui, de certa forma, uma montagem com dois tipos diferentes de mancais, tá? Nós temos os mancais que são chamados fixos e os mancais móveis, que são esses aqui que são conectados nas bielas, tá? Então, o eixo virabrequim, ou eixo de manivelas, ele tem esse formato aqui, ó. Esse flange, ele é utilizado, é deixado esse flange aqui para fazer a fixação do volante, que nós vamos ver mais a seguir para que ele serve. Ele aqui nesse... aqui não está demonstrado, né? Mas aqui dá para ver também o comando de válvulas, que nós vamos ver também mais a seguir. Então, a árvore de manivelas, né? Porque manivela vocês devem relacionar aqueles equipamentos, né? Que possuem uma manivela para ficar girando. Ou simplesmente a manivela como mecanismo da bicicleta também, né? Lá também possui, que lá é pé de vela, não é manivela. Né? Mani é de sufixo que significa mão, e pé, né? Já dá para entender. Então, a manivela é esse mecanismo que faz com que tenha um movimento alternativo se transformar num rotativo. Tá? Então, esse eixo de manivelas, que também pode ser chamado eixo virabrequim, cambota, ele é um órgão que transforma esse movimento alternativo do pistão em um movimento rotativo. E aciona também, de forma sincronizada, o eixo do comando de válvulas, que é essa parte superior. Como é que ele aciona? Ele aciona por meio ou de uma correia dentada ou de uma corrente. Então, nesse caso aqui, ele está acionando dois eixos de comando de válvulas, que nós vamos ver a seguir também. Então, nesse caso, com certeza, ele tem mais de duas válvulas por pistão. É o que dá para ver aqui já, né? Então, sempre quando vocês olharem, tem dois comandos de válvula. Com certeza tem mais que duas válvulas por pistão, tá? Ou o contrário, se alguém disser para vocês, esse motor aqui, 4 pistões, ele tem 16 válvulas. Com certeza ele tem dois comandos, tá? Que são acionados
pelo eixo de manivelas. Muito bem, então a árvore de manivelas ela se divide em 4 partes. Tem um mancal fixo, que é esse que a princípio não se move, né? Ele fica fixo no bloco. E tem esses móveis, tá? Que fazem a ligação com a biela. Depois nós temos os contrapesos, que é essa parte que muitas vezes é oca, né? E logo mais nós vamos entender para que ele serve. E o flange de ligação com o volante, que aqui não está representado, tá? Mas ele é para estar aqui. Não, desculpa, é aquele flange que tem lá. Lá é acoplado o volante, daquela extremidade de lá, tá? Que aqui é a frente do carro, né? Para fazer, geralmente, né? Quando ele é montado nessa posição. Então, naquela parte que está atrás aqui nessa imagem, é onde é fixado, então, o volante. Que aí não é o volante que vocês imaginam do veículo, tá? É o volante do motor. Nós já vamos ver também. Bom, o virabrequim, então, ele é fixado no bloco por meio desses mancais fixos, tá? E as bielas, mancais móveis. Os móveis são dispostos segundo um ângulo, tá? Em função do número do cilindro e tem uma ordem de ignição no motor. Então, muitas vezes, vocês vão comprar os kits e eles possuem uma indicação da onde ele tem que ser montado. Ele não pode ser montado em qualquer ponto, tá? E no interior do virabrequim existem canais lubrificantes para, então, essa lubrificação entrar nesses mancais móveis e aí assim fazer evitar o travamento. Então, nós vamos ver que tem esses casquilhos, tá? Que eles são conectados nos virabrequins e eles possuem uma ranhura interna, onde tem um orifício. Como a pressão do óleo é elevada, ele faz com que esse óleo pressione o eixo em todos os sentidos e forma uma película entre o casquilho e o eixo do motor, fazendo com que, então, ele tenha uma flutuação. Ele quase não entra em contato com os componentes. E, claro, se ele entrar com os componentes, ele tem, na verdade, uma camada, nós vamos ver como é que ele é construído, esses casquilhos, tem uma camada que é para diminuir o atrito, né, dessa parte aqui, onde vai o mancal móvel e também onde vai o mancal fixo aqui. Tá bem? Aqui também dá para ver, ó. Aqui vai o mancal fixo, ó, tem um orifício, dá para ver o orifício aqui. Então vai o mancal fixo, aqui também, aqui também, aqui também. E os mancais móveis são esse aqui, aqui e aqui. Tá bem? E na fabricação do virabrequim, é realizado, então, um balanceamento estático e dinâmico para corrigir essas imperfeições que venham a provocar vibração quando ele entrar em funcionamento. Então, esse eixo de virabrequim ele é colocado numa alta rotação e tem um equipamento que vai verificar aonde está o desbalanceamento desse eixo, tá? Porque ele tem 2 processos de fabricação desse eixo. Claro, ele é usinado, né? Mas ele pode ser tanto forjado como também fundido, tá? E aí, então, tem que ser removido o material de um ponto específico ou outro, para que, então, esse eixo de manivelas não tenha uma oscilação muito grande, tá? Não vibre demais. Essa vibração não pode passar para o carro. Então, ele tem que ser o mais estático possível, um balanceamento mais estático. Bom, aqui dá para ver, então, os mancais fixos, tá? Que é o que nós vamos retornar daqui a pouquinho e comentar sobre esses componentes.